Fala, turma boa, sejam bem-vindos aqui no canal do Sururu Talks e agora a gente vai continuar a nossa conversa sobre inovação e estrutura de mercado, só que agora vamos falar de modelos que explicam tudo isso. Vem comigo! Isso aí, pessoal. Para quem veio acompanhando essa trajetória, a gente vai começar agora a um deep dive. Essa- esses nomes em inglês, né? Deep dive, um mergulho profundo nos modelos, entender um pouquinho como ocorre o impacto da inovação na estrutura industrial. Então a gente vai ter uma visão um pouquinho mais analítica e mais profunda, mais aprofundada, mais detalhada sobre como os diversos autores, né? Eu vou colocar aqui pelo menos três autores que vão ver como é que acontece esse impacto, essa relação, na verdade, entre inovação e mudança na estrutura de mercado. Então vamos aqui perceber, ver isso e acompanhe o nosso raciocínio. Vou ficar pequenininho aqui do lado, rapidinho, para que a gente comece a interpretar o que é quais modelos analíticos. Né? O modelo analítico nada mais é uma simplificação da realidade em que a gente vai pegar algumas variáveis e trabalhar com a ideia de que qual é a melhor estrutura de mercado. É isso que a gente está vendo, uma estrutura industrial, a mesma coisa. Estrutura industrial, estrutura de mercado. Qual a melhor estrutura, né, que as empresas sentem mais vontade de inovar. Elas se sentem mais à vontade, tem mais incentivos de inovar, em colocar coisas novas, levando em conta que inovação melhora a qualidade de vida, aumenta o desenvolvimento. Então é importante que a política pública e os estudiosos entendam como as empresas são estimuladas a inovar mais. E eu vou mostrar três modelos. Esse aqui vai ser o primeiro, o modelo de Arrow. É um primeiro, inclusive, do ponto de vista de evolução desses modelos, de desenvolvimento desses modelos. Então, eu vou mostrar agora e a gente vai começar a entender um pouquinho mais detalhado, como é que as estruturas de incentivo operam para aumentar ou diminuir ou mitigar mesmo a vontade de inovar das empresas, né? Então, saindo aqui, vamos lá, o modelo de Arrow. Esse modelo de incitação, na verdade, é de estímulo, né? É de concepção neoclássica, como eu falei. A economia também tem essa questão, em determinados períodos no tempo, você tem um mainstream para explicar determinados fenômenos. E nesse caso, nessa época, final da década de 50, começo da década de 60, Kenneth Arrow e toda a economia estava mergulhado em princípios mais neoclássicos, né? Mais ortodoxos da economia. Então, diante disso, ele só via duas possibilidades de estrutura de mercado, ou concorrência perfeita ou monopólio. Mais na frente, Stiglitz flexibilizou as hipóteses e ampliou esse entendimento para os oligopólios, para outras configurações, e aí sim, configurações de mercado. Bom, o que é que diz o modelo? Né? O modelo, ele tá, os gráficos eu omiti, os gráficos eu vou colocar o link na descrição do vídeo, onde estão os gráficos, o capítulo do livro, que é baseado, toda essa parte baseado no capítulo 8 do livro de Economia Industrial do David Kupfer, saudoso David Kupfer e a professora Lia Hasenclever. Pois bem, o que diz o modelo de Arrow, né? Então, para você modelar a realidade ou interpretar a realidade a partir do modelo, você precisa testar algumas hipóteses, e as hipóteses fundamentais é que é aquilo que já tinha falado, conhecimento é um bem de informação, então ela é livre, né? A gente tinha falado na questão do cientista, tal, na aula anterior. O conhecimento é livre, e qualquer um pode obter.
a custo zero, praticamente. E é o cientista que faz a diferença, né? Não a estrutura da empresa, mas o cientista. E como de inspiração neoclássica, o modelo só vê duas estruturas de mercado, monopólio e concorrência perfeita. A invenção nesse modelo, ela tem risco. Então, o cientista e a empresa que entra nessa aventura, né? Venture capital, então capital aventureiro ali, é de risco mesmo, né? Então, ela é arriscada porque você não sabe se a inovação vai dar certo. Isso é fato comum para qualquer modelo, né? O risco de a inovação ou da invenção não dar certo é enorme. Por isso que a gente vai ver isso mais na frente. A necessidade de ter algumas salvaguardas para que a empresa realmente se sinta motivada a inovar. Mas nesse caso do modelo do Arrow, isso não é considerado. Apenas que desenvolver conhecimento e novas tecnologias não é para qualquer um. É para quem gosta de tomar risco, porque é uma atividade arriscada e sujeita a muitas incertezas. Também, pelo conhecimento estar livre, tá, é um risco. Você faz todo o investimento e o outro vem lá e pega esse investimento para ele, né? E vai fazer os seus desenvolvimentos sem ter investido previamente nisso. Existem rendimentos crescentes na utilização dessa nova informação. Sim, porque o rendimento, você consegue com inovação melhorar a reduzir seus custos de forma muito rápida, né? Com nova informação, novo conhecimento, você consegue reduzir custos. E isso dá rendimentos crescentes quando você incorpora nova informação na função de produção. Mas o problema central é esse. Com que estrutura? Com que estrutura nós vamos? Qual a roupa que o setor vai se vestir para concorrer, né? Então, que estrutura industrial é mais apropriada para aumentar os incentivos à inovação, né? Como é que vai ganhar dinheiro inovando? Onde é que a empresa vai ganhar dinheiro inovando? Essa é o principal incentivo de uma empresa ao inovar. Ela quer ganhar mais, ganhar mercado, aumentar faturamento, aumentar margens de lucro, principalmente, porque nem sempre aumento de faturamento significa aumento de margem de lucro. Você pode até aumentar faturamento, mas os custos podem aumentar na mesma proporção, ou a inflação está fazendo que você aumente seu faturamento. Então, o problema central é qual a estrutura que permite ganhar mais, ter mais lucro, ter mais retorno sobre os investimentos em P&D. Então, ele trabalha com duas possibilidades de inovação. São as possibilidades que já tinham sido apresentadas, só que de uma perspectiva um pouco diferente, onde ele chama de inovação radical como drástica, de mudança radical, e inovação incremental como não drástica, né? Você vai fazendo, vai mudando devagar. Então, quais resultados nesse modelo o Arrow identificou? Olha, tendo concorrência é melhor do que não ter concorrência. Monopólio tem muita ineficiência, os produtores não se sentem motivados a investir mais para se manter na dianteira e conquistar novos mercados ou mais mercados. Então, com concorrência, você tem uma capacidade de inovar das empresas maior, né? Isso coloca em xeque a existência de propriedade intelectual, se a gente olhar direitinho, né? Se a gente perceber, isso coloca em xeque a questão da propriedade intelectual. Não é bem o assunto, mas é uma estratégia. Propriedade intelectual é uma estratégia de crescimento de uma empresa, porque ela protege, ela cria um monopólio para aquela invenção dela, né? Então, você tem uma estratégia aí. Mas, como eu já tinha falado, é um modelo, um dos primeiros, né? E você sabe que a sociedade evolui e as formas de interpretar a sociedade, o modelo é uma forma de interpretar a sociedade,
ela também tem que evoluir. E a questão do fenômeno da inovação, esse modelo percebe uma coisa que se contrapõe ao que é muito válido hoje, que é a questão da propriedade intelectual. Então, eu agradeço bastante a presença de todos. Esse modelo de Arrow, ele vai estar bem explicitado na leitura também, permite, eu ponderei aqui com alguns exemplos, mas a leitura fortalece esse entendimento. Vai estar o link na descrição do vídeo também. Aproveita para ir lá no site do Sururu Talks, aqui do lado, para poder conferir, e o livro todo vai estar lá disponível na internet, porque esse livro está disponível na internet para todos quem quiser acessar, que é o livro de Economia Industrial do professor David Cooper e da professora Lia Hasenclever. Conto com vocês, apareçam no site e estejam aqui na próxima aula ainda sobre o segundo modelo para entender a relação inovação e estrutura de mercado. Vamos lá? Até a próxima e não deixe de curtir lá no site e dar um joinha aqui no vídeo. Valeu, muito obrigado!